oportunidade. Conseguiu finalizar, o Guerra chutou bem, o Fábio pegou, estava tomando conta do jogo, pressionando o Cruzeiro, e nós tivemos uma bola, um rebote que nós pusemos na área, eu lembro bem, no pé do Dudu, pôs rasteiro, nós tomamos um contra-ataque 5 contra 3. Os homens nossos de posicionamento de contra-ataque acabaram entrando na área no calor da jogada e acabou oferecendo ao Cruzeiro o que ele queria, que era o contra-ataque. Vieram pelo lado, o lateral cruzou, o Thiago fez o primeiro gol e aí nós nos perdemos no jogo. O Cruzeiro, mais uma vez, em jogada tabelada pela direita, fez o 2-0 e fez o 3-0 na terceira chance que teve, né? Não foi 10 chances, foram 3 oportunidades que o Cruzeiro teve e encaixaram as 3 bolas perfeitas e fizeram 3 gols. No primeiro, nosso erro de posicionamento no rebote, no segundo, mérito do Cruzeiro também, fazer a diagonal, um toque bem feito. O Cruzeiro jogou sem centroavante, vindo para buscar o Rafael Sobes e o Thiago Neves. Nós não conseguimos entender isso, os zagueiros meus sobravam e eles vinham numericamente com um jogador a mais. E acabou 3-0 o primeiro tempo, mas se você olhar as finalizações do primeiro tempo, o Palmeiras teve muito mais, só que não foi nenhuma certeira. O Cruzeiro foi cirúrgico, nas 3 que teve, dentro da proposta dele, fez 3 gols. Ainda no primeiro tempo nós fizemos uma mexida e no segundo tempo mudamos a atitude, passamos a disputar as jogadas de maneira a ganhar, diferente do que foi no primeiro tempo, pressionamos o adversário e tivemos mais de 20 conclusões no final do jogo, né? Delas entraram 3, mas nós poderíamos ter buscado o 4º gol, o 5º gol. Mas depois que fez o terceiro, parece que fica aquela sensação do dever cumprido, um medinho aqui ou ali de tomar o 4º gol, mas diminuímos muito a intensidade depois desse gol. Acho que a gente poderia ter tocado um pouquinho mais, respeitando, é lógico, que o esforço que foi feito absurdo para buscar o 1, o 2 e o 3, e de uma disputa que estava praticamente liquidada, nós entramos no páreo de novo, jogamos em Minas, lógico, e o Cruzeiro tem uma grande vantagem, mas ela foi muito maior. Cuca, gostaria de falar com você a respeito dos atacantes. O Borja hoje, pelo espaço que ele teve no segundo tempo, ele se aproximou um pouquinho do jogador que você quer ver em campo, um pouquinho mais participativo? Nessas horas difíceis, o jogador tem que responder, como respondeu o Dudu fazendo os gols, como responderam o William fazendo gol, como respondeu o Guedes aparecendo para o jogo, como respondeu o Borja lutando. Então ele mostrou para nós que ele pode e sabe lutar. É isso que a gente quer dele. Presença de área, definição, luta pelo espaço, diminuição e aumentar o espaço, que são as normas do jogo. Ele entrou num momento super delicado e ajudou bastante a equipe. Cuca, qual a lição que fica do jogo de hoje, né? Esse jogo que o Palmeiras conseguiu buscar um resultado mais uma vez na temporada, né? Parece que o primeiro tempo, às vezes o Palmeiras não começa bem. Aconteceu isso na Libertadores, não com você aqui no comando, mas na Copa do Brasil agora aconteceu. Qual a lição que fica? Porque mata-mata é que o Palmeiras terá pela frente em Libertadores e ainda esse jogo da volta contra o Cruzeiro. Mas incrível, né? São situações de jogo que ocorrem. Um erro nosso de posicionamento originou o primeiro gol do Cruzeiro bem feito no contra-ataque que eles fizeram. Nós sabíamos que era a velocidade do contra-ataque o perigo maior nessa partida, porque a Copa do Brasil ela premia o gol fora, o Cruzeiro ia jogar para fazer o gol. E em 2 outras jogadas bem elaboradas, o Cruzeiro foi cirúrgico, nas 3 que teve fez 3-0. E se você não tem um time capaz de reagir, porque naquele momento o torcedor não está a teu favor, e eles fizeram o torcedor vir a favor deles. E aí vira uma panela de pressão, vem o 1, vem o 2, vem o 3, poderia ter vindo uma virada épica, né? Mas o que fica de lição, como você me perguntou, é que a gente tem que ter organização 90 minutos. 10, 15 minutos que nós não tivemos organização, nós fomos penalizados com 3 gols que a gente tomou.
Cuca, hoje você não pode contar com o Jean, né? Tem ainda essa situação que ele pode até passar por uma cirurgia caso não consiga recuperar. Você optou pela entrada do Fabiano e você não tem lateral direito, né? Você acaba jogando com o Tietê ali. Naquelas suas contratações pontuais ou para arrumar o time agora nesse meio de temporada, um lateral direito passou a ser prioridade? Hoje o que nós fizemos foi uma troca pela necessidade que eu entendia de anular um pouquinho mais o lado direito de defesa nosso, com uma velocidade maior, e também para ter uma criação um pouquinho maior por dentro, mais técnica, que o Zé ajudou, participou até do primeiro gol. Então eu acho que eles entraram bem. O Fabiano hoje não foi ele o responsável pela nossa derrota no primeiro tempo, e até no meio tempo o pessoal jogou por ele, porque como saiu ele, poderia ter saído qualquer outro, que poderia ter mexido em qualquer um. Então foi uma mexida que a gente fez. Às vezes você faz uma mexida dentro do jogo e acende alguma coisa, você mostra que não está contente com aquilo, tenta buscar alguma coisa que seja diferente, e eu acho que é válido do jogo, né? O Fabiano tem toda a nossa confiança e vai continuar sendo utilizado. Cuca, me permite voltar a falar do Dudu. Você não teve aqui na primeira parte do ano, e ele alternou bons jogos, mas não estava sendo tão decisivo quanto ele foi ano passado. Talvez hoje tenha sido o principal tempo dele, o segundo, sendo bastante decisivo. Quanto que você espera que isso inflame não só ele, mas o resto do elenco? E se você acha ruim nesse momento a outra decisão ser somente no final do próximo mês para, de repente, pegar o embalo do Palmeiras aí nesse jogo? Não, Dudu, ele, para mim, depois que ele virou capitão, ele foi quase sempre decisivo, às vezes com gol, às vezes com uma jogada, e às vezes com chamar o jogo como ele chama. Não é fácil, não é qualquer jogador que, tomando 3-0 e sendo pressionado em casa, autopressionado, reage. Ele, como todos os outros, reagiram bem, e isso é bom, você saber que você tem um time que reage a algumas situações, né? E foram criadas jogadas de diversas formas. Lógico que a maioria delas vai ser de bola cruzada, porque te sobra o espaço do fundo do campo, não o miolo onde está a concentração maior naquele momento que o Cruzeiro fazia. E dentro dessas jogadas a gente foi feliz em 3 delas em poder ter feito, né? E a lamentar, ainda que você não tenha me perguntado, a lesão do Guerra. Agora a gente tem que ver de que grau foi, de que forma a gente vai poder contar com ele quanto antes. O Cuca, é claro que tem coisas que pertencem, né, pelo menos ao vestiário, né, ao foro íntimo, mas dá para revelar como é que foi sua conversa quando vai entrar no vestiário depois de um 3-0 no primeiro tempo? O que você falou para os teus jogadores para mobilizá-los a ponto deles empatarem o jogo? Nessa hora eu aprendi que quem está por baixo e está apanhando, a última coisa que ele precisa é que alguém bata mais nele. A última coisa que você precisa, eu me lembro como jogador, se eu estivesse tomando 3-0 em casa e meu treinador entrasse e me destruísse, eu estava morto. E eu fiz o contrário, joguei neles a confiança que a gente tem. Podemos perder, e eu vou assumir tudo quando acabar. 4-0, 5-0, quanto for. Nós estamos quase um ano aqui sem perder. Eu sou o responsável. Vocês estão isentos. Mas vamos jogar. Vamos pôr confiança no nosso futebol que a gente tem. Vamos partir do comecinho, então, de organização. Vamos nos organizar assim, assado, como tem que ser, dentro da característica de cada um, e buscar o jogo naturalmente. Quando sair um gol, automaticamente a torcida vem, vocês vão crescer, vai sair o segundo e o terceiro. Aconteceu até os 21, já o terceiro gol, estava um jogo frenético, né? Um jogo muito interessante, gostoso de se assistir. Eu acho que até em casa, quem estava vendo, teve emoção no jogo, e fica um gostinho de quero mais. A gente poderia ter ido além, mas fica também um reconhecimento pelo esforço que a gente teve e pela precisão que o Cruzeiro teve também. Cuca, boa noite. Fica a impressão, apesar do belo segundo tempo que o time mostrou vontade, determinação, como você falou, não foi um risco demasiado entrar com uma linha de defesa um pouco mais pesada contra um Cruzeiro que tem como forte mobilidade e velocidade? O próprio Thiago, Dracena, Zé, Sim. Fabiano. Sim. Fica uma lição também para revisar para os próximos jogos? Uma linha pesada.
São os jogadores que nós temos. Não podem jogadores que não estão, que já jogaram a Copa do Brasil jogar. Que já disputou por outro time não pode jogar. Então hoje você não tinha o Juninho, você não tinha o Luan, você não tinha o Mike. Então não se trata disso ou daquilo. Nós escalamos o que a gente tinha de melhor para esse jogo. Cuca, boa noite. Boa noite. No final das contas, se a gente analisar as circunstâncias, a gente pode dizer que o resultado foi bom para o Palmeiras? Claro. No final das contas, sim. No começo das contas, não. Se for analisar antes de começar o jogo. 3-3, vamos cada um para sua casa. Assina? Não. No meio tempo, quando está 3-0, se quisessem assinar, eu assinava. Mas daí o Mano não ia querer. Então a gente tem que saber jogar também quando as coisas não dão tão certo. E fica aí o reconhecimento que os jogadores tiveram, e para competições importantes como essa tem que ser time colhudo. Quando tiver necessidade de pôr o coração, tem que pôr o coração, que daí a técnica ela flui ao natural. Ô Cuca, boa noite. Aqui é sua Boa noite. Você está ainda fervendo pelo jogo, um jogo muito quente e, claro, projetando o futuro. Sim. E o futuro deixa uma pergunta. Diego Souza pode fazer parte desse futuro do Palmeiras? Como é que está isso? Ele, enfim. Não sei. Eu sei o que todos vocês sabem, que houve um interesse do Palmeiras e que não sei se as coisas andaram ou não. A gente tem que ter também o respeito para outro clube, como a gente tem, trata direto com outro clube. Tem que ter o respeito para o jogador, se é também de interesse dele vir ou não, ele é ídolo lá. Se der certo, ele vem bem. E se não der certo, que seja feliz no clube dele. Cuca, boa noite. Tivemos nessa semana o retorno do Alberto Valentim, à comissão técnica. Queria saber qual que foi a sua participação nesse retorno dele e no que ele agrega agora para o Palmeiras nessa sequência do segundo semestre. Minha contribuição foi de 100%. Fui eu que pedi o retorno dele. Eu tenho o Claudinho, que é bom, e ele, que também é bom. E a gente fica com um auxiliar que conhece o Palmeiras, que conhece os jogadores, que tem um trabalho muito bom e que melhora o nosso nível técnico, tático, enfim, de todas as formas. É um membro da comissão permanente do Palmeiras, saiu, deu uma treinada, foi o treinador do Red Bull, fez uma campanha razoável, amadureceu ainda mais, e uma pessoa de minha confiança.